Então vamos dar início a mais uma live de estudo do Livro dos Espíritos, que é uma realização da União Espírita Allan Kardec aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, ficando lá no Jardim Monte Livro, na rua Iviema, 5.565. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós realizamos o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no item 257, né? Isso. 257. Capítulo 6, né? Sexto. 6, isso. Sexto, isso. Capítulo 6. Então, todos aí são convidados para participar. É um estudo muito gostoso, bem familiar, né? E onde a gente tenta, assim, soletrar o Livro dos Espíritos entre nós. Ninguém é sábio, ninguém é professor, mas a gente tem muita boa vontade e interesse de aprender essa obra tão importante que é o Livro dos Espíritos. E aí nós fazemos uma prece em agradecimento a Deus por ter chegado até aqui, não é? E, ao mesmo tempo, pedindo a proteção de Jesus, dos benfeitores, para que abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente cada vez mais compreenda, entenda o significado da nossa existência aqui na Terra. Senhor Jesus, nos abençoe. Derrame sobre nós a sua luz, de uma certa forma, como diz aquela mensagem, já não sou eu que estou aqui, né? Que a gente sinta, assim, um bem-estar muito grande. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Com essas simples palavras, nós damos por iniciada os nossos estudos na noite de hoje. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Uma palavra do querido Mano Dilon. Que assim seja, graças a Deus. Então, como o Orlando falou, nós estamos no item, ele não falou pergunta, porque realmente essa não é uma pergunta, é uma dissertação de Allan Kardec. Você falou mesmo, né? Que é a 257, sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Nós estudamos várias perguntas que tratava desse assunto, e agora nós estamos na 257, que é uma dissertação, que é o título do ensaio teórico das sensações dos espíritos, é o título dela. Então nós vimos essas percepções desde a questão 237 até a 256, que eram perguntas, e essa 257 é uma dissertação. Então vamos à pergunta. Vamos então iniciando, né? Ele é um pouco longo, então nós vamos ler assim por partes e buscar fazer o comentário em cima daquela parte lida, né? Para a gente buscar extrair o maior entendimento possível da mensagem que Kardec trouxe. E hoje nós estamos nós dois apenas, né? Orlando faz a leitura e faz o comentário, eu também faço comentário, pode ser assim? Na próxima leio, nós vamos trocando, né? O que você acha? Ensaio teórico da sensação dos espíritos. 257. O corpo é o instrumento da dor? Não é uma pergunta. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem percepção da dor, e essa percepção é o efeito, a lembrança que da dor a alma conserva. Pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma.
que não é suscetível de congelar-se, nem de se queimar-se. Pois é a alma, né? Como é que vai congelar? Como é que vai queimar? Quem queima é o corpo, né? Agora, como a gente é um ser encarnado, a alma é o espírito encarnado, né? O corpo de carne. Se o corpo queima ou sofre qualquer avaria, qualquer coisa desse sentido, o espírito sente porque está muito ligado, né, de uma certa forma, com o corpo. Então sente aquelas sensações desagradáveis, né? E a dor. É mais ou menos o que eu entendi. Não sei se está certo também. Eu também entendo assim. O corpo é instrumento da dor. Então, o corpo, o que é o instrumento? É onde onde começa, né? Ela é a causa imediata da dor. Então, dá um corte, sente frio, calor, o corpo sente e a sensação, a alma percebe. Ele fala da alma aqui, né, como a alma espírito encarnado. Né? Quando nós estamos desencarnados, Kardec colocou como espírito, né? Que também sente, daí através do outro corpo perispiritual, que é o perispírito. Nas questões anteriores nós estudamos um pouco sobre isso. Então a alma ela tem a percepção dessa dor, no efeito, ela tem a lembrança da dor, né? Ela conserva a lembrança depois de desencarnados. Mas não é uma ação física. Depois de desencarnado nem acontece isso. Muitas vezes até é uma criação mental da própria alma que faz esse efeito. A alma ela não tem tecidos, né? Ela não tem, se a gente imaginar só o espírito destituído da parte física, aí ele não sentiria nada disso, né? Mas é que o espírito ele tem uma ligação com o perispírito, e daí então ele tem a sensação, tem a impressão que ele está sentindo, congelar, queimar, essas coisas todas, nesse sentido. Aí no próximo quadro, não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se fora real. Se você lembra, você fecha o olho, né, e você lembra de alguma coisa que causa sensação. Por exemplo, alguém fala sobre uma fruta ácida, né? Um abacaxi, uma laranja. Você sente, né? Às vezes até cria dá uma certa salivação, né? Mas você não está tendo contato com aquela, mas só o fato de você recordar daquela situação, você sente como se fosse um efeito real, né? E assim, várias outras sensações a gente pode produzir pela recordação, quer dizer, pela mente, daquilo que a gente lembra. Não o vemos até causar a morte, eu até grifei isso aí de amarelinho, porque a pessoa pode chegar ao desencarne pela imaginação de uma coisa que está acontecendo com ela, né? Então ela... aí ele fala, mais à frente ele fala assim, ó, toda gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Eu conheci uma pessoa, um amigo que trabalhava lá no INSS, e ele não tinha uma perna. Ele falou que ele sentia a perna que ele não tinha. Inclusive, ele disse que com o passar dos anos, a perna parece que ia diminuindo de tamanho. Ele ia imaginando ela pequena. Ele usava uma perna mecânica, mas ele achava que tinha. Achava não. Ele tinha a impressão daquela perna que não estava mais fisicamente com ele. Então, essa questão aqui que ele simula, né, um membro amputado, e a pessoa costuma sentir dor no membro
É a sensação de ter ainda a perna. E sente dor mesmo, sim, uma dor real, verdadeira. Né? É interessante isso aí, né? Porque a questão da dor, né? Então a dor, ela é muito ligada à questão mental, àquilo que nós imaginamos sentir. Aí a questão que tem pessoas assim que estudam bastante, né? Esses monges, que eles já não sentem mais dor. Eles conseguem com a própria mente se isolar da dor. Eles não sentem, né? Não tem aquelas faquiras, aquele pessoal lá que perfura-se o corpo até e não sente dor. Ele consegue isolar a dor. Né? Será? Pela questão mental. No caso dos cristãos que iam cantando na arena lá para ser devorado por leões, não sentiu dor? Então, é uma possibilidade. Eles tinham uma fé tão grande, tão forte, né? No Cristo e na vida após a morte, que possivelmente a dor física eles já não sentiam. Né? É uma espécie de adrenalina, né? É a mente, né? A mente que... Então, por isso que se diz, né, que a dor é uma questão opcional, né? Quando diz opcional, fala para você então quer sentir dor, por isso que você sente. Não, não é bem assim, é que eu ainda não consigo controlar isso. Futuramente, quando eu tiver mais desenvolvido, muitas outras coisas eu vou controlar, inclusive a dor. Eu não vou mais precisar sentir dor. Né? Hoje ainda precisa que, né, para fazer uma cirurgia, alguma coisa, usar anestesia. Né? Talvez futuramente a pessoa nem precisa mais disso. Ela mesma consegue isolar essa questão da dor. E a dor é uma necessidade. Hoje é uma necessidade. Tem um distúrbio, uma enfermidade, que a pessoa nasce que ela não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma dor física. E é um problema a pessoa, sabe? Porque como ela não tem dor, ela fica descuidada. E daí ela se atira, por exemplo, de uma árvore, de um lugar assim, quebra, tem uma fratura e não percebe que fraturou e continua usando aquele membro fraturado. Dá uma infecção, um negócio. Isso pode agravar e até vir ao desencarne por falta de tratamento, porque o que é a dor? Ela nos faz procurar socorro. Né? Quando você tem uma dor de dente, o que você faz? Você fica em casa, fala, deixa pra lá. Não, claro não. Vai procurar socorro, fala, opa, quero me livrar dessa dor. Vai no dentista, né? Dor de cabeça, dor aqui, dor aqui. Ali, ela nos leva a procurar sair daquela situação. E isso nos educa, né? Em todas as questões, né? Não só nessa questão de enfermidade, mas se alimentar, né? Se eu me alimento demais, eu sei que eu vou passar mal, né? Vai me causar dor no estômago, por exemplo, então eu não vou comer muito. Então a dor ela é um componente extremamente necessário na atual fase nossa. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. Né? O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorre nos sofrimentos do espírito após a morte. Então a sede da dor não está ali, né? Você vê, o membro amputado continua doendo, mas ele não existe mais, mas dói. Então ali não é a sede. É que o cérebro guardou essa impressão. E daí ele faz assim, semelhante a isso ocorre com o espírito, depois da morte. Não tem os espíritos que após a morte elas não continuam tendo sensações físicas, como se encarnado estivesse? Mas ele não tem mais o corpo físico. Mas continua sentindo. Só a impressão. Mas ele tem a impressão que aquele corpo tá com ele, está com todas as características, deficiências de quando encarnado. Você quer comentar mais alguma coisa nesse quadro ou vamos para frente? Não, pode ir para frente. É mais ou menos isso mesmo. Então o próximo é por sua conta. Tá. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis,
no estado em que o espírito vem e encontra-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta, e que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dois suicidas, dois supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais. E inúmeros outros fatos, né? Muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Quer dizer, aqui fala-se que o perispírito, aparições, estado, é o que nós estamos comentando aí, né? A gente sente aquela sensação. O espírito sente a sensação. Às vezes ele chega nas comunicações e fala, eu estou com o corpo tudo quebrado, ainda estou no meio dessas ferragens, né? Mas ele não está mais quem está é o corpo, não está muito ligado ao corpo. Acontece isso aí, né? Eu acho que isso aí se não tivesse isso aí também, não teria nenhum tipo de, eu não diria castigo, né? Mas aprendizado. Porque você apronta, sofre um acidente e depois você passa para a vida espiritual, não sente dor nenhuma, não sente nenhuma sensação de dor desagradável, né? Eu acho que seria muito producente. Mas é isso aí. Então, quer falar mais alguma coisa? nesse quadro aqui, Kardec antecipa, né, que vai fazer um estudo aprofundado, um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, né? Ele vai apresentar um resumo desse estudo mais à frente. Vaporosas ou tangíveis não é a materialização, viu? Aparições, né? Aparições vaporosas ou tangíveis é a materialização, né? Então você vê, você pode tocar na aparição. Você pode tocar, ela é perceber, né? Estão vendo. É estranho isso, né? Então ele vai com o estudo do perispírito a gente entende melhor o que acontece nessa situação. E também ele vai falar sobre a questão do espírito quando ele morre, como é que ele se encontra, o estado que ele se encontra, né? E ele cita até mais à frente o caso dos suicidas, dos supliciados, aqueles que passaram às vezes por situação de suplício, né, de tortura, alguma coisa assim, morreram de forma muito complicada. E então, como é que ele se encontra no mundo espiritual? Muitos deles, né, isso a gente vê na prática mediúnica mesmo, acreditam ainda estar vivos, né? Não acreditam que está no plano espiritual, ainda acreditam encarnados. Então, todos esses fatos eles vão ser explicados um pouquinho mais agora no resumo do perispírito. Agora ele vai falar sobre o perispírito. Você quer ler esse daí? Pode ser. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende ao espírito. É o laço que a matéria do corpo prende ao espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Interessante, né? Vem lá do fluido universal perispírito. O fluido universal, ele é uma participação muito boa, né? É da onde se deriva tudo, né? E nós achamos mergulhado nesse fluido universal, que é a própria presença de Deus. Deus está em toda parte. O fluido universal, né, o próprio nome já diz, fluido universal, está em toda parte. É dele que surgiu a criação do espírito. Isso, dele que surgiu o perispírito, dele que surge todas as energias que conhecemos.
Então, o perispírito também veio desse ambiente, né? Como nós estamos mergulhados no fluido universal, onde nós estamos, nós podemos dar forma ao perispírito. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Isso. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. E é, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhe de condutos, localizam essas sensações. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Poxa. Então, do fluido universal deriva tudo que nós entendemos por matéria, desde a energia, que é uma matéria também, ele fala eletricidade, e até mesmo da matéria inerte. Mas o perispírito, ele vem desse fluido universal. Então, o perispírito seria um outro tipo, né? De matéria, quintessência da matéria. E é o princípio da vida, né? Está no perispírito. Ali começa, através do fluido magnético animal, né? Que nós já estudamos também, vem a vida orgânica. E não a intelectual, que essa intelectual, ela está no espírito. Mas tudo que nós entendemos por matéria vem desse fluido universal, que é do perispírito, né? E ele é o órgão que liga, então, o espírito à matéria, o laço que liga a matéria ao espírito, e é o órgão das sensações, através do perispírito que o espírito sente, percebe, né? Como nós falamos anteriormente, frio, calor, dor, é através ele é o agente das sensações. Então, o corpo sente, passa para o perispírito, né? Ele é o condutor para o perispírito, e o perispírito manda mensagem para o espírito. Isso é uma visão assim bem simplista. Então, todos os nossos órgãos, todo o corpo, ele tem o perispírito como uma cópia que sente igual. Interessante. Muito bem. Vamos para o próximo. Aí, quer que eu leia? Você está explicando? Pode ser. Mas você explica também. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Quer dizer, destruindo o corpo, elas se tornam gerais, né? A dor na cabeça se torna inteiro, né? Por inteiro, ele sente tudo, né? Gerais. Aí o espírito não pode falar que dói a cabeça, dói os pés, porque... É tudo. Fala porque ele sente que é aquela sensação. É a impressão, né? A impressão, né? A impressão dele. Quando se evolui, vai se evoluindo, eles vão perdendo aquela sensação e o perispírito vai... Eles vão aprendendo a controlar isso, né? Aprendendo a controlar. É um controle, né? Isso. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo.
Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso. O remorso é uma espécie de dor também, né, Edson? É uma dor moral, daí, Pois né? pois que ele se queixa de frio e calor. Isso. Então, no corpo físico, o frio e calor, ele é material mesmo, ele é físico, né? Já no perispírito é uma sensação que ele diz assim, que ele compara com as sensações do corpo físico, mas não é igual, né? Tanto é que no corpo perispiritual, os espíritos eles aprendem a controlar e a não mais perceber essas sensações, né? Eles atravessam paredes, né? Existem espíritos que não conseguem atravessar a parede. Por quê? Porque ele acredita que não pode, né? Ele Está tá muito ligado ao corpo. ao corpo ainda, né? Então as sensações também. Ele, enquanto ele tiver nesse nível, né, nessa sintonia, nessa faixa vibratória, ele vai talvez seja tão ou mais limitado como o encarnado. Ele não consegue, ele tem que andar, né, caminhar muitos, de um trecho muito longo. Já os espíritos que já não têm mais essas sensações pode voar, pode se transportar pela força do pensamento, né? E outros espíritos não, eles caminham muitos quilômetros, né, trechos, porque eles ainda acreditam nisso, eles acreditam que tem essa necessidade. Ele continua ligado às sensações materiais, mesmo depois de desencarnado. Vamos para o próximo, então. São ainda comentários, né, de Kardec sobre o perispírito. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-lo visto atravessar chamas. Eu já ia falar nisso, foi o fogo. Sem experimentarem qualquer dor. Que coisa gostosa, né? Entra em qualquer parte e não sente mais dor, né? Pois é, você estava falando do calor aí de Dourados, olha aí, ó. Nem sente calor, sente frio. É o cross, né? Nenhuma impressão lhes causa. Consequentemente, a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. Como Jesus já vivia mais a vida espiritual, eu imagino que ele sentiu pouca dor, né, João? Pois é, essa é uma questão, né, que a gente pode entender assim. Ele não tinha, né, se ele necessidade de sentir dor, porque ele é um espírito, né, que sabe dessas questões todas, né? Sabia como controlar. A dor física ele não precisaria sentir. E a Verdade. dor moral ele já estava muito acima, né, também, né, para sentir A evolução, né? da evolução, porque a dor moral, né, como ele diz ali atrás, né, o remorso, né, remorso do quê? O espírito puro, né? Ele não tinha remorso de nada. Então, ele tinha para nós ainda é um pouco difícil até imaginar, né, como é que eram as sensações de um espírito puro, né? A gente ainda, É, mas a gente ainda não tem como imaginar isso. Falta-nos alguma coisa de comparação. Mas podemos entender que, pela explicação aqui de Kardec na questão
do perispírito, né? Os espíritos puros e Cristo, né? Está nessa. Ele não teria também, né? Muito bem. Então aqui reforço, né, da ideia anterior. Né? Ele pode atravessar chão, pode fazer qualquer coisa, nada causa para ele, porque ele não sente essas sensações, né? Não precisaria sentir. Então todo sentimento que o perispírito sente são criações da mente dele, né? Criações mentais. São impressões que ele tem, que ele cria. E daí ele cria as limitações e sente as limitações, a dor, o frio, tudo mais. Quanto mais atrasado, mais dor ele sente, mais pressão. Mais sensações físicas ele tem. Mais sensações físicas ele sente. Quanto mais evoluído, mais ele se desprende disso aí. Sim, não há necessidade. Pode até dizer assim, a exemplo de Jesus. Apesar que a gente não estava no lugar de Jesus. E para a gente até é difícil imaginar isso, né? Porque a gente vive num mundo de sensações, porque nós somos encarnados. Então, para nós, a impressão física tem muita importância. Né? Por exemplo, a gente sente prazer em alimentar-se, né? Em comer, a gente sente prazeres os mais diversos, né? Sente desconforto com coisas que nos incomodam. Então, para a gente é difícil imaginar não ter nada disso. Como é que não ter nada disso, né? Eu acredito que para alguns até devem pensar bem assim, nossa, mas que coisa sem graça, né? Como é que ser espírito superior não deve ser tão bom assim não, né? Não sente nada, né? Aí é que está a diferença, né? Eles sentem coisas celestiais, espirituais, que a gente ainda não imagina né? Como é que é, a felicidade. Eles são gratificados por outro tipo de sensação. Outro tipo de coisa que a gente não entende, né? Não tem nem como entender ainda como é que é isso. A gente tem uma vaga impressão, assim, por exemplo, quando a gente às vezes está num lugar onde a gente sente aquela energia boa, né? Você mesmo às vezes relata aí, né, que você sente a presença de um espírito que vem, né, e te aplica um passe e tal, sente aquela energia boa, daí você fala, nossa. Só que para o espírito superior deve ser uma sensação muito mais ampliada disso tudo que a gente sente, que nós ainda somos encarnados. Mas já é um caminho, né, para a gente saber que no mundo espiritual nós vamos ter esse tipo de sensações, né, sensações mais puras, purificadas. Vamos para o próximo, então. Continuando ainda o perispírito. Você quer ler um pouco ou quer que eu leia? Pode continuar lendo. É mais uma reminiscência do que uma realidade reminiscência, porém igualmente penosa. Primeiro, o que é reminiscência? Recordar, é uma recordação. A reminiscência é uma recordação do que a gente já passou, né? É bom a gente esmiuçar para a gente entender, né? Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Então ele diz assim, que é uma reminiscência. São reminiscências, lembrança. É uma recordação, né? É uma recordação. Reminiscência é uma recordação. Mas é uma recordação penosa. Ele está falando de espíritos ainda atrasados, né? Então é uma recordação que dói, penosa, causa dor. E às vezes um pouco mais que isso, ele diz aqui, né? O perispírito, como ele está dizendo, ele morreu, mas ele não se desprendeu do corpo.
de forma total. Ele vai desprendendo aos poucos, né? Lentamente do corpo, né? Vai se desprendendo. Então, essa reminiscência penosa, principalmente nos primeiros momentos, né? Enquanto ele está desencarnando, ainda pode ter alguma coisa de real, porque ele ainda está preso àquele corpo físico. É. Ele ainda tá se desprendendo lentamente. Então, ele diz aqui, durante os primeiros minutos depois da desencarnação. Provavelmente ele não tem merecimento nenhum, né? E nem entendimento, ele gruda o corpo. Ele gruda o corpo, ele ainda É uma sensação desagradável, é o espírito que ele se sente enterrado junto com o corpo, né? Porque ele ainda tem uma ligação muito forte com o corpo, né? Ele não consegue ainda, né, se livrar daquela sensação. A gente vê cada caso lá no trabalho de mediúnico, né? Os espíritos que sentem assim os bichos que estão comendo o corpo, né? Os micróbios, né? O cheiro, né? Ele sente cheiro desagradável, né? É muito desagradável demais. Eu não. Então ele tem todo um momento assim de dificuldades mesmo, né? Tudo é aquilo que você falou, o merecimento. O que é o merecimento? Ele está em faixas vibratórias, ainda que limita essa. Ele se sente preso, né? Ele não se livrou daquelas sensações. Verdade. Vamos para o próximo, então. Crê não estar morto, por isso não se sente vivo. Crê não estar morto, por isso não se sente vivo. Por isso que se sente vivo, né? Por isso, eu estava achando estranho, por isso que eu repeti. Eu que estou fazendo confusão. Por isso que não se sente vivo. Que se sente. Por isso que se sente vivo. Ele não acredita que morreu. Eu não acredito que morreu. E daí ele se sente vivo. Por isso que ele tem as sensações físicas. Vê a um lado o corpo. Sabe que lhe pertence. Esse corpo é meu, né? Mas não compreende que esteja separado dele. E eu diria mais, Orlando, ele nem vê assim como esse corpo é meu. Ele fala assim, corpo sou eu. Ué, como é que sou eu? Eu estou aqui, estou aqui. Como é que eu estou em dois lugares ao mesmo tempo? Né? Porque ele sente que o corpo é ele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos, certa vez, que um suicida, não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Você viu? É o que eu estava falando. Que coisa terrível, né? É um troço desagradável, hein? Puxa, Deus me livre. Muito grande. Se a pessoa entendesse direitinho isso aí, nunca se suicidava, né? É a questão, né? As sensações, né? O que a pessoa... Mas é as sensações mesmo que servem para punir, né? Para ele sentir que realmente é uma coisa muito desagradável. É uma lei contra Deus, né? Se suicidar, né? Primeiro que ele não morre, ele vai passar para a vida espiritual com sequelas, né? São aqueles que tomam veneno, que tem problema de estômago, não é de estômago físico, mas sente aquela sensação, acorda no pescoço, tiro no ouvido, se jogar lá da ponte, né? Lá do castelo, lá em cima, se esborrachar nas pedras. Verdade. Vamos para o próximo, então. Ora, indubitavelmente,
Os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Está roendo é o corpo. Roíam-lhe apenas o corpo, Como, porém, não era completa essa separação do corpo e do perispírito. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito. Uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão, talvez, não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava ilusão, que ele tomava por realidade. Então, ilusão, sempre é ilusão, né? Não tem nada físico aí, né? E isso é tão assim interessante porque essa questão dos vermes roendo o perispírito, o espírito pode sentir meses, anos depois. O corpo já nem existe mais, já se transformou em pó e ele continua tendo essa impressão que o verme está roendo, como se estivesse acontecendo naquele momento. Por isso que ali ele insiste, né, na palavra ilusão, né? Ele percebe, na realidade, aquele verme roendo o corpo aconteceu, né? Realmente aconteceu. Só que não está acontecendo mais, ele continua sentindo, como se estivesse acontecendo naquele momento, né? Então por isso que ele diz que é uma ilusão, é uma visão que se passava. Então não é uma repercussão, porque uma repercussão seria Ele efeito... sente e vê, né, Pilon? Hein? Ele sente e vê também, né? Ele sente e vê, isso. Porque chega falando, esse bicho está comendo todo o meu corpo. Isso, como se estivesse acontecendo naquele momento. Às vezes já aconteceu muito tempo atrás, né? Ele continua com aquela sensação, com aquela ilusão que está acontecendo. É uma coisa muito penosa, né? Uma situação muito difícil para o espírito. O próximo. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida ruído pelos vermes, lógico. É só o corpo mesmo. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se pode tirar dos fatos, quando atentamente observados. Isto mostra que deduções se pode tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do espírito, do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito, nem perispírito. Então, ele está falando de duas situações, né? A reminiscência é aquela recordação de algo que já aconteceu. Enquanto encarnados, a coisa está acontecendo e a gente está sentindo. Então, não é reminiscência. Por isso que para a gente viver bem certos passados, a gente não deve lembrar. Isso, exatamente. Essa lembrança, ela forma, né, aquela sensação, a percepção, a dor. Isso. Então, é evitar, né? Então, e essas sensações, ela vai para o perispírito, e o perispírito transmite, então, essa sensação para o espírito. Então, tem a situação do encarnado, que está sentindo naquele momento. Tem a sensação do desencarnado, que também está sentindo
no momento em que o verme está roendo. E tem a sensação do desencarnado que sente quando já não existe mais. Por exemplo, o verme roendo, mas o corpo não existe mais. Né? São situações diferentes, mas a sensação é a mesma. Né? Sente a dor igual. Né? Mesmo? Agora, se vê um espírito, por exemplo, que fica sentindo essa sensação há 400 anos. Isso. Teve um que comunicou lá que estava amarrado no tronco, todo machucado, surrado, que o feitor tinha surrado ele. Já fazia 400 anos que ele estava lá naquela situação. Deve ser dor, né? Ele não conseguiu se libertar, né? Continua preso. Apesar que diz que no mundo espiritual o tempo não consta, né? Não consta. A gente não tem a ideia de como que né? Que funciona a contagem de tempo do plano espiritual, como é que é o passado, presente, futuro. A gente não consegue entender como é que funciona. Né? Tem espíritos que vivem no passado, tem espíritos que vivem no presente. Né? Então é uma coisa assim que a gente não entende como funciona. Isso ainda. Vamos para o próximo então. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que um simples agente de transmissão, pois que o espírito é que está a consciência, pois que no espírito é que está a consciência. Lógico, será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como o corpo morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. São aqueles que já não têm mais perispírito, né? Isso. Então, o perispírito, ele é o órgão das sensações. Ele quando o corpo, o espírito está desprendido do corpo, essa sensação chega também, ele chega, né? Mas de uma forma geral, né? Porque ele já não tem os órgãos assim definidos como quando encarnado, embora o perispírito seja uma cópia do corpo físico, mas ele sente geral. A transmissão, então, ela se dá porque o espírito ele tem essa sensação, ela tem essa ilusão, né, que vem para ele. E o perispírito ele não sente nada, ele é como o corpo, né, físico. Corpo físico sem espírito, ele é só um corpo, não tem inteligência, é destituído de inteligência, não sente dor ou qualquer outra coisa. O perispírito também, se não tiver espírito, eu também não sentiria nada. E os espíritos puros, purificados, eles já não têm nada disso, porque não tem o perispírito que transmite essas sensações. Quanto mais purificado o espírito menos material é o perispírito, né? Menos denso é o perispírito. Muito bem. Vamos para a próxima. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito. Dando-se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Isso. Meu Deus. O perispírito ainda é um atraso do espírito. Ele é formado pelo espírito, né? O espírito que forma. Se o espírito ainda não está
não está superior, ele forma um perispírito de acordo com a sua... Não precisava nem ter perispírito, né? Tem porque há necessidade, né? Sensações, Mas dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis. Dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis. Eu li certo? Da mesma forma que as desagradáveis se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Assim é de fato com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Daí, por isso que Jesus apareceu naquela luz muito forte, dali poucos dias para os apóstolos, né? Porque ele já não... Ele acho que não tinha perispírito mais, né? Ainda tinha, né? Então, ali tinha porque a gente estava vendo, né? Tinha, imagem, né? A imagem é o Mas perispírito. não sentia sensação desagradável nenhuma, né? No perispírito, E nada. nem agradável, né? Como diz aí, né? Olha, Estava superior a tudo isso. todas as sensações agradáveis ou desagradáveis que são transmitidas pelo perispírito, o espírito que não tem mais perispírito não sente. Aí, ó. Mas dir-se-á desde que o perispírito, que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito. Sendo que o espírito puro é inacessível, umas deve também ser igualmente a outras. Então, o espírito puro, ele não sente nem sensação agradável nem desagradável física, porque ele não tem mais o perispírito. Então, essas sensações, elas só se dá por influência da matéria. Então, quanto mais ligação nós temos com a matéria, mais sensações nós sentimos. É isso. Aqui vem falar um pouco sobre o som. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideias alguma podemos formar. Porque a esse respeito, somos mais cegos de nascer diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá, não vai a nossa ciência. Então, olha aí a dificuldade que a gente tem de entender, né? Nós sentimos o som dos instrumentos por conta do quê? Físico, né? Porque é ondas, né? Que vem e causa sensações nos nossos ouvidos físicos, né? O perispírito transmite isso por espírito. As flores, né? O perfume das flores causa impressão para nós fisicamente. Agora, o espírito puro, ele não tem perispírito, então ele não sente nada disso. Aí você fala, mas é uma coisa boa, por que ele não sente? Ele sente uma coisa boa, só que é diferente da forma como nós sentimos, né? E nós não conseguimos imaginar ainda como é que é. Por isso que ele diz aí, até lá não vai a nossa ciência. Como é que se produz? Como é que ele sente? Como é que é a sensação dos espíritos puros? Nós sabemos a nossa. Que é agradável, que é desagradável. Mas do espírito puro a gente não tem ainda uma ideia, né? É indefinível, ele diz, né? É um encanto indefinível. Indefinível. Mas causa uma sensação boa, mas não sabemos como é que é isso. Sabemos que o espírito há percepção, sensação, audição e visão. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição e visão.
que essas faculdades são atributos do ser todo e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos. Quer comentar isso aí? Então, não, ele só vem dizer, repetir, né, o que nós lemos no anterior ali, né? A gente não consegue entender como é que ele sente isso, né? Mas ele sabe sobre sensação, audição, visão, todos esses. Mas a gente não sabe como é que se produz, porque ele não tem o perispírito. Como é que ele sente isso? Mas ele sabe. Os próprios espíritos nada nos pode informar sobre isso. Os próprios espíritos nada nos pode informar sobre isso. Por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como por falta de termos próprios, as dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, não é que eles não querem ensinar para nós como é que é. É que a gente não entende. Não tem como entender. Né? Falta para nós. A gente não consegue, né? E veja que mesmo, ele fala aí de selvagem, mas mesmo entre nós, Os civilizados, né, nós temos dificuldade de entender certas coisas. Não tem essa questão das artes? Tem, às vezes você vê uma obra de arte, assim, eu vejo uma pintura, né? A pessoa olha ali, nossa, que coisa bonita, aquela sensação, eu olho e acho estranho, não vejo, né? Você não vê nada. Não sinto a mesma coisa. Por que será, né? Numa música, né? A música erudita, a música clássica, tem pessoas que não conseguem sentir, né, nenhuma emoção. Que horrível essa música. Acha até estranho, causa até desconforto para a pessoa que está ouvindo. Mas ela tem algo que só os espíritos superiores sabem. Então a gente ainda tem essa dificuldade. Como é que vai explicar isso? É como ele disse ali anterior, né? Como cego de nascença. Nós somos como cego de nascença. Não dá para explicar cor, por exemplo, um cego de nascença. Dá para explicar? Olha, não. Ele nasceu cego. Você vai explicar para ele o vermelho, o preto, o azul, como é que é? É muito difícil. Né? Ele nunca viu. E assim somos nós com relação a essas explicações dos espíritos. E aí tem mais. Nós estamos no nosso horário, Orlando. O que você acha? Faltam 2 minutos para as 9 horas. Vamos continuar? Vou deixar essa para o próximo, né? Que a gente aproveita mais que os outros, que provavelmente virá na outra semana. Né? Então tá, daí na próxima a gente dá uma lembradinha, né, do que nós vimos e passamos a esse slide aí. Nós ficamos a ser marca aí, né? É a 257 ainda, é aquela corrida, né? É um texto só. Aí eu vou marcar pelo quadro. Então tá. Tela. Então tá por sua conta. Nós estamos então encerrando o nosso estudo de hoje. Eu creio que foi proveitoso. A gente dá umas gaguejadas, porque nós somos aprendizes mesmo, todos nós, né? E isso aí faz parte. Não adianta nada a gente correr e não entender nada. Né? Então, por isso, o nosso estudo se torna muito bom, porque ele é acessível àquela pessoa que tem dificuldade de entender, como nós. Vou pedir para o Dilon, né? Fazer a prece de agradecimento a Deus, a Jesus, né? Tá certo. Quase véspera aí do Natal, né? Que todo mundo comemora. É verdade. Hoje é pertinho do Natal, né? Pertinho da comemoração. Então elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e agradecemos. Agradecemos pelo aprendizado desta noite,
pela compreensão que nós estamos avançando nessa questão do espírito, né, de tão grande importância até para a gente se comportar aqui enquanto encarnados, né? É um mapa para quando desencarnarmos, mas também uma forma da gente entender as nossas sensações e percepções e saber que o poder está na nossa mente, o poder está na nossa vontade e que cada dia mais nós possamos direcionar a nossa vontade para a boa vontade, para as transformações que necessitamos. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pelo seu Evangelho, que nesse Natal, né, nós possamos oferecer ao aniversariante o presente que ele gostaria de receber, que é a nossa mudança interior para a benevolência, para o amor, para a caridade, enfim, que nós possamos cada dia mais buscar a paz que o Cristo preconizou quando esteve aqui entre nós fisicamente. E que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja.